Olá, pessoal! Hoje vamos falar, ainda dentro dessa parte inicial da teoria geral do delito, sobre os princípios penais constitucionais. Vamos falar aqui dos princípios que são conceitos basilares que norteiam o estudo do direito penal, principalmente nessa parte geral. São os princípios limitadores do poder punitivo estatal. Princípios que norteiam todo o nosso estudo do direito penal. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro princípio que nós vamos estudar aqui, como um princípio penal constitucional, ou seja, que tem base na Constituição Federal, mas que é de cunho penal, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é basilar para todos os demais, ele é um princípio vetor, o alicerce para os demais princípios. Ele é importantíssimo para que nós não tenhamos decisões arbitrárias, ele protege os direitos das pessoas no que tange às questões penais. E está previsto, está baseado aí no artigo 1º da Constituição Federal, onde está previsto como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Portanto, e além disso, nós também fazemos parte do Pacto de São José da Costa Rica, em que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos principais princípios do qual o Brasil é também signatário. Esse princípio, portanto, vai nortear, vai ser o alicerce de todos os demais princípios que nós estudarmos. Como um segundo princípio importantíssimo na matéria do direito penal é o princípio da reserva legal, que está previsto no artigo 1º do Código Penal e também no artigo 5º, 39 da Constituição Federal. O que significa esse artigo? O que diz esse artigo? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, nós precisamos entender que só podemos falar que uma conduta é crime se houver uma lei formal prevendo aquele ato como crime, aquela conduta como crime. É algo que tem a ver com o monopólio da lei, precisa haver uma lei formal, uma medida provisória ou qualquer outro ato normativo que não seja uma lei que passe pelo processo legislativo, uma lei formal, não poderá ser considerada crime. Portanto, nós só podemos falar de conduta criminosa quando houver uma lei formal prevendo aquela conduta como crime. E como corolário disso aí, desse princípio aí, nós temos o princípio, só um minuto, nós temos o princípio da anterioridade da lei que está previsto aí no artigo 1º do Código Penal e no artigo também 5º, 39 da Constituição Federal. Ele complementa o artigo anterior, o princípio, ele complementa o princípio anterior, que é o princípio da reserva legal, dizendo o seguinte: princípio da anterioridade da lei. Uma lei penal ela deve ser anterior ao fato cuja punição se pretende. Portanto, uma conduta só pode ser punida se tiver uma lei anterior ao fato prevendo aquela conduta como criminosa, como fato delituoso, como infração penal. Ok? E como efeito automático, um corolário desse princípio aí, ocorre o princípio da irretroatividade da lei penal, ou seja, a lei penal não pode retroagir salvo para beneficiar o réu. A lei penal só se aplica aos fatos praticados na época em que aquela lei já está em vigor. Ela não retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Um outro princípio aqui, princípio penal constitucional importantíssimo também, é o princípio da pessoalidade ou personalidade ou intranscendência, que também está previsto aí no artigo 5º da Constituição Federal, que consiste em que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Mas atenção, grifei aí, até o limite do valor do patrimônio transferido. Portanto, uma pena, ela é pessoal. A pena de prisão nem precisamos discutir aqui. A pena privativa de liberdade nem precisamos discutir aqui. Logicamente que se a pessoa morreu, extingue-se a punibilidade. Mas, quando se trata de bens relativas a perdimento de bens
de pena relativa a perdimento de bens ou reparação de danos, aí sim vamos questionar, essa pena pode ser tirada, pode ser cumprida com relação ao patrimônio que esse autor deixou para os familiares, transmitiu na herança? Sim, mas até o valor do patrimônio transferido, até o limite da herança. Não pode atingir as pessoas que estão, os descendentes, os ascendentes que receberam essa herança. O patrimônio pessoal dessas pessoas, desses herdeiros, não pode, apenas até o limite da herança recebida. Ok? Não, a pena, portanto, ela é pessoal. É o princípio da pessoalidade ou intranscendência. Próximo princípio importante aqui nessa frase, principalmente na parte da teoria da aplicação da norma, na teoria da norma da pena, nós temos o princípio da individualização da pena. Isso está previsto também no artigo 5º. A lei regulará a individualização da pena. E aqui diz quais são as penas possíveis nesse artigo da Constituição Federal. O que vocês precisam saber com relação a esse princípio é que cada um vai receber uma pena, quando houver que receber uma pena, exatamente que lhe cabe, devendo ser analisadas as circunstâncias individuais, pessoais da pessoa, individualmente, e também baseado nos fatos em si, mas individualmente também. Portanto, se eu cometo um crime com outra pessoa em coautoria, pode ser que eu receba uma pena e a outra pessoa outra pena, de acordo com as circunstâncias pessoais de cada um. Então, a pena ela tem que ser sempre individualizada quando for ocorrer a sua aplicação. Princípio, ainda que princípio penal constitucional é o princípio da proporcionalidade. A sanção ela tem que ser sempre proporcional ao crime praticado. E essa análise da proporcionalidade ela tem que ser feita tanto pelo legislador, quando vai analisar lá uma situação, uma conduta, para criminalizar aquela conduta, transformá-la em crime, colocá-la no ordenamento jurídico penal, ele tem que analisar se o desvalor daquela ação é proporcional àquele resultado previsto, àquela sanção penal. E essa proporcionalidade, ou seja, essa proibição de excessos, também tem que ser analisada pelo aplicador da lei, pelo operador do direito, pelo magistrado na hora de aplicar a pena. Ele não tem que dosar a pena no caso concreto? Portanto, esse magistrado também tem que ter aí essa questão de não exceder, de não colocar um valor mínimo, nem principalmente de exceder uma justiça aí na sua decisão. Esse princípio, ele é um princípio implícito. Ele está aí no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal como fundamento, como análise aí, mas ele não está explícito na Constituição Federal. Ele é um princípio, portanto, implícito, que a gente precisa fazer uma análise para concluir sobre esse princípio da proporcionalidade, mas que é de extrema importância para o ordenamento jurídico penal. Enfim, por fim, como um dos últimos princípios aqui, parece-me que tem mais um depois desse aqui, nós temos o princípio da humanidade, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, como um importante fundamento aqui dos direitos humanos, até mesmo porque, como eu disse para vocês, fazemos parte aí do Pacto São José da Costa Rica, onde esses princípios da dignidade da pessoa humana são tratados e o Brasil faz parte desse tratado. Então, esse princípio da humanidade traz, e aí tem vários princípios, várias incisos da Constituição Federal no artigo 5º que traz esses princípios. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Não haverá pena de morte, salvo em caso de pena declarada, de guerra declarada, como muitos de vocês já sabem. Não haverá pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, nem pena de banimento, nem penas cruéis. No momento de execução da pena, será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com o delito, com a idade, com o sexo do apenado. É assegurado aos presos o direito à integridade física e moral. Isso tudo faz parte desse princípio da humanidade. Pessoal, e por fim, agora sim, o princípio da culpabilidade, que é de extrema importância para o direito penal, ou o princípio da responsabilidade subjetiva. Prestem atenção, no direito penal não existe responsabilidade objetiva. Uma pessoa só pode responder por uma infração, seja ela crime ou contravenção, se agir com dolo ou culpa.
no mínimo culpa. Dei uma olhadinha lá no artigo 18 do Código Penal. Não existe responsabilidade objetiva. Sempre teremos que analisar o elemento subjetivo. Se aquela pessoa teve culpa, no mínimo, ou dolo direto ou dolo eventual. Se não tiver um desses elementos subjetivos, não há que se falar em responsabilidade para o direito penal. Ok? Então, pessoal, agora com esses slides aqui, a gente finaliza a parte dos princípios penais constitucionais. Na próxima aula, vamos dar continuidade à teoria geral do delito e vamos avançar um pouco mais. Ok? Até a próxima.